Quem nunca viu Um Maluco no Pedaço, Will Smith? Lembra da musiquinha do comecinho? Bom, você percebeu que retrata uma realidade da população negra e que isso acontece muito em filmes americanos e séries norte-americanas? Isso é resquício dos separados mais iguais. Vem entender, porque para entender a sociedade tem que entender o direito, para entender o direito tem que entender a sociedade. E eu vou falar para vocês, depois de você analisar esses três casos junto comigo, nós vamos falar aqui o Dred Scott, o Plessy versus Ferguson e o Brown versus Board of Education, você vai perceber o porquê que na realidade norte-americana ainda se encontra resquícios do separados mais iguais. Negros separados de brancos em cidades e até no cinema. No primeiro caso, o Dred Scott, ele se mudou para um estado em que a escravidão era proibida. Ele era um escravo, o seu dono, pasmem, é horrível falar isso, né? Até dói. Mas o seu dono, ele se colocou numa situação que era a seguinte: será que agora, em um estado em que a escravidão era proibida, o Dred Scott era livre? Isso chegou na Suprema Corte americana, a Suprema Corte falou assim: não, porque negro não é cidadão, tá? Isso foi o chamado caso mais infame da Suprema Corte americana de 1857. Posteriormente, Plessy versus Ferguson, em 1896, com as Jim Crow Laws, as leis Jim Crow, elas separavam negros e brancos em estabelecimentos, em transportes. Então é por isso que a gente vê retratado, você já deve ter visto filmes em que os negros eram obrigados a ficar para trás do vagão, sempre ficando aos negros as piores locações, os piores estabelecimentos. Isso em virtude do Plessy versus Ferguson, que foi julgada a constitucionalidade autorizada, então, pela Suprema Corte Americana, dos separados mais iguais. Negros e brancos eram colocados em lugares separados na sociedade, mas a Suprema Corte falou isso não fere a igualdade, porque eles são tratados como iguais. E aí a gente pula para o caso Brown versus Board of Education of Topeka. Isso já foi posteriormente, lá em 1954, quando a Suprema Corte corrige uma injustiça histórica que começa lá com o Dred Scott, entendendo que negro não era cidadão. Depois, no Plessy versus Ferguson, declara os separados mais iguais constitucionais. Agora, no Brown versus Board of Education, que se considera a doutrina dos separados mais iguais inconstitucional. Então, a Linda Brown, ela conseguiu o direito de estudar em uma escola que antes era apenas para brancos, que era perto da sua residência. Então vocês percebem que essa correção histórica no Linda Brown, por mais que tenha, no caso da Linda Brown, por mais que tenha acontecido em 1954, ainda traz resquícios. E hoje em dia a gente encontra, como eu falei no começo do vídeo, nós encontramos retratadas, como na série O Maluco do Pedaço, uma separação entre negros e brancos e várias outras séries, que no Brasil a gente não vê tanto assim. Por que então? Porque hoje a sociedade norte-americana traz resquícios da doutrina do separados mais iguais. Como eu disse no começo do vídeo, para entender o direito tem que entender a sociedade. Para entender a sociedade tem que entender o direito. É isso. Saudações jurídicas. Eu voltei aqui só pelo seguinte. Se você tem interesse em adquirir meu guia, pede para mim um cupom, que eu dou um cupom de 20% de desconto para você. E se você já tem uma opinião sobre essa situação no Brasil, coloca nos comentários que eu quero saber. Vamos tentar corrigir essa injustiça histórica, esse racismo estrutural brasileiro também, conhecendo as experiências de outros estados, tá bom? É isso, abraço.